Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa Zeus Academy. Na aula de hoje eu vou explicar para vocês como que a gente calcula, quais são os principais métodos de cálculo de distância de ordens dentro do DeltaTrader Zeus, ok? O DeltaTrader Zeus ele tem um módulo completo de cálculo de distâncias e basicamente esse módulo está localizado aqui nos parâmetros começados com a letra E, tá? Então, de E1 até E8, nós temos aí o módulo de cálculo de distâncias do DeltaTrader Zeus, ok? Lembrando aqui, pessoal, que nos parâmetros E, você define o modo propriamente dito no parâmetro E1, tá? E nos parâmetros E2 até E8, você determina quais são as distâncias onde você deseja colocar o take profit, a realização parcial, a chamada reentrada, o break-even, né, o passo do break-even, stop loss e por aí vai. Tá? Mas por enquanto, o meu foco é explicar para vocês quais são os principais métodos, né, os principais modos de cálculo das distâncias usando aqui o DeltaTrader Zeus. Ok? Vamos lá, começando pelo método, né, ou modo de cálculo de distância TICS. Pessoal, esse método de cálculo de distâncias, ele é praticamente universal, tá? Então, o modo de cálculo de distância TICS, ele serve para literalmente qualquer ativo, tá? O TIC, para quem ainda não sabe, por definição, o que é um TIC, pessoal? Um TIC é aquela oscilação mínima de preços em um determinado ativo, tá? Então, por exemplo, qual é o TIC de um ativo como, por exemplo, mini índice, pessoal? Um TIC do mini índice corresponde a 5 pontos. Por quê? Porque quando o preço no mini índice varia, né, ele vai variando de 5 em 5. Ou seja, ele pula de 50 mil para 50.005, depois 50.010, 50.015, 50.020 e por aí vai. Porém, preços como 50.017, 50.023, isso daí não existe em ativo, como por exemplo de mini índice, onde a cotação dele varia de 5 em 5 pontos. Tá? No caso do dólar, por exemplo, a variação mínima de preço no caso do dólar é de apenas meio ponto, ou seja, o TIC do dólar é de 0,5, ou seja, meio ponto. Agora, pensa comigo em ações como, por exemplo, Petrobras e Vale, né? Você consegue até mesmo ver isso aqui na observação de mercado, né? Na espécie de grade de cotações que o MetaTrader tem. No caso de ativos de mercado à vista, como é o caso aqui de Petrobras e Vale, a oscilação mínima de preço é de apenas 1 centavo. Né? Tanto é que você vai ter as cotações aqui de Petrobras, por exemplo, de 11,95, ele vai para 11,96 ou volta para 11,94, tá? Mas não existe, por exemplo, em Petrobras, uma cotação do tipo 11,955, tá? Porque a cotação mínima do ativo de mercado à vista é de 1 centavo, né? Ou seja, 0,01. Tá? Então, isso daí é que é um TIC, tá? É a variação mínima de preços de acordo com o ativo. No caso do índice, variação mínima de 5 pontos. No caso do dólar, variação mínima de meio ponto. E no caso de ativos de mercado à vista, a variação mínima é de 1 em 1 centavo. Então, isso daí é o que a gente chama de TIC. Tá? Então, suponham vocês que eu esteja aqui, por exemplo, operando mini índice. Eu vou fazer um backtest aqui para mostrar para vocês. Tá? A minha distância esteja calculada como sendo igual a 100 ticks, tá? No caso de mini índice. O que vai acontecer? Se eu uso uma distância para o take profit e para o stop loss de 100 ticks, como eu parametrizei aqui, tá? Então eu tenho aqui, olha, 100 ticks é a distância do meu take profit, tá? E 100 ticks também é a distância do meu stop loss, ok? Então, olhando aqui para o gráfico, eu vou ter o que, pessoal? Olha lá, eu tenho uma posição aberta em 42.510 pontos. Bem, eu não estou vendo aqui o preço, mas eu vou matar a charada para vocês. Aonde está localizado aqui o meu take profit, pessoal? Em 100 ticks para cima e o meu stop loss em 100 ticks para baixo. Tá? O que significa 100 ticks, pessoal?
100 ticks aqui significa 100 vezes a variação mínima de pontos, que no caso aqui do índice é de 5 pontos. Ou seja, a gente está falando de 500 pontos no stop loss e 500 pontos no take profit. Ok? Então, esse modo de cálculo de distância, que é o modo ticks, né? Se eu coloco 100, eu pego 100 vezes 5 e essa distância aqui é de 500 pontos. Né? Basta você observar, 43.010 menos 42.510, nós temos exatamente 500 pontos. E a distância do stop loss também é de 100 ticks, ou seja, 42.510 para 42.010, nós temos também 500 pontos, ou seja, 100 ticks. Ok? Se eu opero, por exemplo, um ativo como Petrobras, aí a coisa já muda de figura. Né? Essa mesma distância está configurada e eu vou fazer o teste aqui em Petrobras também. Opa, uma operação já está aberta. Agora, qual é a variação mínima de preços de Petrobras? 1 centavo multiplicado por 100, isso dá R$1. Ou seja, eu abri a operação a 4,73 com take profit de 100 centavos, ou seja, R$1. Tá? O meu stop loss também vai ser colocado em 100 centavos. Nesse caso, R$1 também para baixo, R$ 3,73. Ok? Então, essa é a ideia de você utilizar TIC como método de cálculo de distância. Você precisa entender qual é a distância, né, mínima, variação mínima de preço para aquele ativo, para você conseguir utilizar esse modo de cálculo de distâncias, que é o modo de cálculo TICS. Lembrando que isso aqui é universal. Tá? Já o método de cálculo PIPS, ele serve para Forex apenas. Tudo bem, pessoal? Então, o método de cálculo de PIPS, ele serve apenas para Forex. Tá? Olha, PIPS, pessoal, é uma confusão danada. Muita gente confunde como que se calcula PIPS quando a gente opera com Forex. Tá? Então, aqui, eu queria mostrar rapidamente para vocês como que se calcula um PIP. Tá? Então, imaginem vocês um ativo como, por exemplo, euro-dólar. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte aqui. Tá? Opa, perdão. Imaginem vocês um ativo como, por exemplo, euro-dólar, que tem uma cotação, vou dar um exemplo, 1,10525. Então, isso daqui é uma cotação normal de euro-dólar. Agora, se você pegar um ativo, como, por exemplo, né, GBP, GBP, JPY, que é o que? É a libra esterlina contra o iene japonês, tá? GBP, JPY, a cotação vai ser algo como 175,53, né, 546, ok? Então, perceba que em moedas, em Forex, pessoal, nós temos aqui, olha só, ativos que possuem 5 casas depois da vírgula, tá? Lembrando que a vírgula está aqui, ó, é esse ponto aqui, tá? E nós temos também em Forex ativos que possuem apenas 3 casas depois da vírgula. Lembrando que o ponto é que está fazendo aqui o papel da vírgula, ok? Então, em Forex, tá? A grosso modo, o que é um PIP, pessoal? Um PIP em Forex, ele depende diretamente da quantidade de casas decimais que nós temos, ok? Então, se eu tenho 5 casas decimais, como é o caso de euro-dólar, o meu PIP, pessoal, é basicamente o quarto dígito. Ou seja, como assim o quarto dígito, né? O meu PIP significa o seguinte, olha, um PIP, tá, para ativos que possuem 5 casas decimais, um PIP corresponde a 10 ticks. Como é que é? Corresponde a 10 ticks. O que é o tick mesmo, pessoal? É a oscilação mínima de preço. Lembrando que em Forex, pessoal, a oscilação mínima de preço ocorre de 1 em 1 centavo. Então, por exemplo, ó, em euro-dólar, eu posso ter o preço subindo de 1,10525 para 1,10526. Assim como eu posso ter também o preço caindo de 1,10525 para 1,10524. Então, a oscilação mínima de preço em Forex é de apenas, né, 0,00001. Então, um tick em Forex, né, ou seja, em euro-dólar, vamos lá, para complicar um pouquinho mais, um tick corresponde a 0,00001. Isso aqui é um tick.
Porém, pessoal, um PIP, quando o ativo tem 5 casas decimais, corresponde a 0.00010. Percebe a diferença? Então, aqui o PIP, ele leva em consideração não o último dígito, ele leva em consideração o penúltimo dígito. Então, vamos lá. Se a cotação atual é 1,10,525 e eu quero, por exemplo, um take profit de 3 pips, apenas 3 pips, tá? Aonde vai estar localizado aqui o meu take profit, pessoal? O meu take profit, ele vai levar em consideração 3 pips acima do 25, né? Então, eu tenho uma cotação de 1,10,525, 3 pips para cima, eu vou ter 1,10,555. Tudo bem? Então, aqui eu tenho 3 pips de distância do meu preço de entrada. E se eu tenho 3 pips de distância para o meu stop loss, aonde vai estar localizado aqui o meu stop loss, pessoal? Meu stop loss vai pegar 1,10,525, tá? 1,10525 e eu tiro, nesse caso aqui, 0.0003. Ou seja, o meu stop loss vai estar localizado em, colocando aqui, pessoal, 1.10495, ou seja, 3 pips para baixo, tá? Então, o que é importante quando eu trabalho com 5 casas decimais, pessoal? O importante é o quarto dígito, porque pip é tudo baseado no quarto dígito, tudo bem? Já no caso de ativos como, por exemplo, né, Libra esterlina e Iene japonês, GBP, JPY, pessoal, um pip ele leva em consideração a terceira casa decimal, tá? Então, quem seria 3 pips em GBP JPY? Numa operação comprada, pessoal, 3 pips significaria o seguinte. Opa, deixa eu só corrigir aqui a setinha. 3 pips corresponderia a qual preço exato? 3 pips corresponderia a 175,549. E agora eu tenho 3 pips em GBP JPY, tá? Agora, quem seriam 3 pips de stop loss, levando-se em consideração essa cotação aqui, pessoal? 3 pips de stop loss seria o equivalente a 175,543, ok? Então, é necessário saber se o ativo que você está operando de Forex tem 5 ou se ele tem 3 casas decimais, tá? Porque o PIP, ele muda se o ativo tem, né, 5 ou se ele tem 3 casas decimais, ok? Então, essa é a ideia por trás do chamado PIP, que é extremamente comum quando você faz operações com moedas, ou seja, operações de Forex, ok? Bem, o próximo cálculo, né, o próximo método de cálculo de distância é o método de cálculo de pontos. Esse daqui é o mais simples de todos, né? Então, se eu for realizar o mesmo teste novamente, por exemplo, aqui em índice futuro, tá? Deixa eu só mudar aqui o Petrobras para índice futuro. Tá? Se eu for iniciar aqui um teste e eu abro uma operação, olha lá, pessoal. Agora eu tenho todas as minhas ordens colocadas a 100 pontos exatamente de distância em relação ao meu preço de entrada, tá? Se o meu preço de entrada é 42.510, 100 pontos a mais, 610, 100 pontos a menos, 410, tá? Então, em índice futuro, nós temos aqui, né, o método de cálculo pontos, que é extremamente popular em índice futuro, e você consegue utilizar isso daqui no DeltaTrader Zeus, ok? O próximo método de cálculo é o método de cálculo percentual. É óbvio que você não vai querer colocar nunca um método de cálculo, por exemplo, percentual com parâmetros da ordem de 100%, né? Índice futuro, você vai ter algo como 0,35%, 0,45%, né, de take profit ou de stop loss. Bem, utilizando o modo percentual, olha lá, pessoal, percebam que no modo percentual eu tenho agora um alvo de 0,35 e um loss de 0,45%. Então, usando a calculadora, a gente pode fazer essa conta rapidinha. Olha só, 42.510 mais, né, 1,0035, ou seja, 0,35% a mais, eu chego no preço de 42.658.
Então o MetaTrader aqui, pessoal, né, perdão, o MetaTrader não, o Zeus, né, ele vai fazer o arredondamento matemático perfeito desse número. 42.658, não existe a cotação 658 em índice futuro. Então o Zeus ele automaticamente arredonda a cotação para 660. Tá? Então esse arredondamento é feito de forma automática pelo DeltaTrader Zeus. Tá? Da mesma maneira que um stop loss de 0,45%, pessoal, a primeira conta que eu faço aqui é 100 menos 0,45, dá 99,55. Ou seja, eu vou pegar 42.510 e multiplicar por 0,9955, ou seja, 0,45% a menos no preço. Eu chego no valor de 42.318,705, ou seja, arredondando para o número que é múltiplo do tick size, né, do tamanho do tick de índice, eu chego em 42.320. Lembrando que esse arredondamento matemático perfeito já é feito internamente pelo Zeus, tá? Você não precisa fazer conta nenhuma, o Zeus já faz isso tudo automaticamente, ok? Então, o módulo de cálculo percentual também funciona em índice futuro, forex, ativos de mercado à vista, tá? Qualquer classe de ativo. Moeda, pessoal, o método de cálculo moeda ele é muito parecido com o método de cálculo pontos, né? Ele é simplesmente aditivo em relação ao preço atual do ativo, né? Então, por exemplo, se eu uso aqui um ativo como, por exemplo, Petrobras, tá? Então, vamos pegar um ativo aqui de mercado à vista, Petrobras. E eu uso aqui o método de cálculo moeda. Se eu coloco um take profit de 0,15, eu estou falando que eu quero um take profit de 15 centavos, tá? Ou seja, moeda corresponde a 15 centavos. E se eu coloco um stop loss de 0,50, eu estou falando de um stop loss de 50 centavos operando Petrobras. Então, eu inicio os testes e quando ele faz a operação, pessoal, olha lá. Aqui eu tenho, né, claramente 15 centavos de distância para o meu take profit dessa operação vendida. Tá? Então, 4,73 menos 15 centavos, 4,58. Agora, 4,73 mais 50 centavos, eu chego nos 5,23. Ok? Então, esse modo de cálculo moeda, ele é aditivo. Né? Você pega o preço base e acrescenta ou subtrai aquela unidade monetária na qual o ativo está sendo negociado. Ok? Por fim, nós temos aqui o método amplitude da barra. Tá? E como que funciona o método de cálculo amplitude da barra, pessoal? A amplitude da barra funciona da seguinte forma. Se eu coloco uma amplitude da barra de 1,5 para o meu take profit e de, por exemplo, 2 vezes o meu stop loss, eu vou voltar para o índice futuro para a gente conseguir ter uma noção mais clara. Tá? Então, voltando aqui para o índice futuro, eu vou fazer agora uma operação. Opa! E a gente agora vai analisar. Bem, como funciona esse método de cálculo amplitude de barra, pessoal? Amplitude de barra funciona da seguinte maneira, olha, eu vou pegar, né, já que eu abri uma operação aqui, em 42.510, tá? Então, a minha operação foi aberta a 42.510, minha posição, tá? Só que eu levo em consideração a volatilidade, ou seja, o tamanho da barra anterior à minha abertura de posição. Tá? Então, essa barra anterior, se a gente olhar aqui na janela de dados, pessoal, do MetaTrader, né, do testador de estratégias, aqui nós temos a janela de dados. Olhando para a janela de dados, eu consigo obter a máxima e consigo obter também a mínima do candle anterior. Tá? Então, analisando o candle anterior, nós temos que a máxima dele é de 42.515, tá? Enquanto que a mínima dele é 42.430. Então, se eu fizer aqui a diferença entre a máxima e a mínima, a gente vai ter 42.515 menos 42.430, ou seja, um candle, né, cujo tamanho total é de 85 pontos. Beleza? Então, o que eu faço, pessoal? Ainda na calculadora, eu vou pegar 85 pontos e eu vou fazer o quê? Multiplicar por 1,5.
Ou seja, 85 multiplicado por 1,5, eu chego em 127,5. Tudo bem? 127,5 o que, pessoal? Pontos. Ou seja, arredondando para cima, 130 pontos. Então, 42.510 mais 130 pontos, eu chego nos 42.640, que é justamente onde está localizado o meu take profit dessa operação. Ou seja, 1,5 vezes a amplitude da barra. Tá? Agora, o meu stop loss ele está posicionado em 2 vezes a amplitude da barra. Então, o que eu faço? Lembrando que a amplitude da barra era de 85 pontos. Multiplicado por 2, eu tenho 170 pontos. Então, em relação à minha entrada de 42.510, eu tiro agora 170 pontos. Então, olhando aqui, pessoal, no cálculo, 42.510 menos 170, eu chego exatamente onde a minha ordem foi calculada, 42.340 pontos. Ok? Então, esse método de cálculo, né, das distâncias, amplitude da barra, ele sempre leva em consideração qual barra, pessoal? A barra imediatamente anterior à abertura da operação. Ok? Por fim, o último método de cálculo de distâncias, que é o cálculo ATR14. Tá? Lembrando, pessoal, que esse ATR14 é o ATR14 calculado no gráfico diário. Tá? Calculado no gráfico diário. Então, aqui no meu backtest, se eu coloco um ATR14, eu vou colocar aqui o seguinte, olha, eu quero um take profit de 1,5 vezes o ATR diário ou 2 vezes o ATR diário. Isso aqui não vai dar muito certo, pessoal. Por quê? Porque para quem não conhece o indicador ATR, o indicador ATR ele é justamente um indicador que dá uma ideia da volatilidade do papel. Tá? Ele é como se fosse uma média da amplitude, da máxima, da mínima do papel no gráfico diário. Então, pessoal, se eu colocar um take profit de 1 vez o ATR diário, eu estou querendo buscar todo dia, na média, que o ativo, né, seja comprado na mínima e vendido na máxima. Ninguém consegue isso, pessoal. Ninguém consegue isso. Então, se eu coloco, por exemplo, um ATR aqui, né, um take profit de 0,25 ou stop loss de 0,50. O que significa 0,25 ou 0,50, pessoal? Eu estou colocando que eu quero fazer um take profit equivalente a 25% da média que o papel oscila todos os dias, calculado pelo ATR diário. Tá? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Quando eu fizer uma operação, eu vou encerrar aqui. Deixa eu só... Opa, eu acho que eu coloquei aqui um método de cálculo de lote errado, pessoal. Risco fixo por operação. Deixa eu operar volume fixo aqui, porque o meu intuito é só mostrar distâncias, tá? Então, fazendo a operação, beleza, estamos lá. Por que as minhas distâncias estão colocadas aqui em 785 e 960, né? 42.785, 41.960. Olhando aqui para o gráfico diário, olha que legal, pessoal. O MetaTrader ele me calcula o ATR no gráfico diário. Então, de novo, olhando aqui para a janela de dados, eu consigo visualizar o valor do ATR diário calculado nos últimos 14 períodos. Esse valor, olha aqui, pessoal, passando o mouse em cima mais ou menos, esse valor é de 1.100 pontos. Moral da história, pelo ATR, a média de oscilação no gráfico, né, do índice futuro dos últimos 14 períodos é na média de 1.100 pontos, entre a máxima e a mínima, e também levando-se em consideração o fechamento do dia anterior. Né? O ATR ele tem um método de cálculo próprio, mas a ideia básica por trás do ATR é que ele é mais ou menos uma espécie de média das distâncias entre a máxima e a mínima, para a gente ter uma ideia de volatilidade no candle desse ativo. Tudo bem? Então, se eu tenho que o meu ATR é de 1.100 pontos, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Eu vou pegar 1.100 pontos de média e calcular 25% disso. Pessoal, 25% de 1.100 pontos, calculadora na mão, tá? 1.100, 25% disso dá 275 pontos. Moral da história, pessoal, 42.510. Tá?
mais 275 pontos, eu chego exatamente em 42.785. Tudo bem? Chego aqui nesse patamar de 42.785. Agora, o meu stop loss, se vocês se lembram, eu coloquei ele como 50% do ATR diário, 0,50. Então, o cálculo é feito da seguinte maneira. 1.100 é o valor do ATR diário atual, ATR 14. 50% disso vai dar 550 pontos. Moral da história, 42.510 menos 550 pontos, eu tenho aqui o valor de 41.960 e o meu stop loss está posicionado exatamente sobre 41.960. Ok? Então, essa é a última forma de cálculo das distâncias disponível aqui no DeltaTrader Zeus. Ok? A aula foi um pouquinho grande, 25 minutos até agora, mas pelo menos a gente conseguiu ver todas as formas de cálculo de distâncias utilizadas aqui pelo DeltaTrader Zeus. Ok? Pessoal, obrigado pela atenção e até a próxima aula.